Hoje é a nossa sexta aula, eu estou recebendo... Gente, é tanto testemunho dessa série de anjo que tem hora que eu saio da graça, gente. Tem gente me ligando 1 da manhã, 2 da manhã, para contar testemunho, para fazer pergunta. Quando é para fazer pergunta, me irrita mais. 2 da manhã, eu estou dormindo lá, e eu sou meio grosso, né, gente? Eu sou sal grosso. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Mas naquela época não tinha sal refinado não, né? Era tudo grosso. 2 da manhã alguém me liga para fazer pergunta. Aí eu falo assim, meu irmão, você não dorme não? Que aqui no Rio de Janeiro é que nós temos o hábito de dormir nesse horário. Não, porque eu moro sozinho. Então more sozinho aí, quietinho. Vamos, é porque é muito testemunho que vocês têm, né? Mas eu não dou conta de receber não. É muito milagre. Estou tentando abrir minha telinha aqui, que hoje nós vamos falar sobre os anjos de libertação, né? Lembrando que nós já falamos sobre 5 categorias e eu acho que nós vamos até 15, possivelmente. Então, semana que vem tem muita coisa. Só que na segunda, não vou falar de anjo. Na segunda nós vamos ter uma live junto com o meu mentor, meu apóstolo, o apóstolo Jefferson Neto, lá dos Estados Unidos. Nós vamos chegar aqui às 19 horas para falar sobre Israel e o avivamento, a conexão da igreja com Israel e o avivamento. Então, segunda-feira vai ser uma exceção da regra. Depois de terça em diante, nós vamos continuar falando de anjos. E nós já falamos aqui sobre os anjos de atração, os anjos de provisão, os anjos domésticos, os anjos cirurgiões e os anjos rodoviários. Se você não assistiu, está tudo no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Só entrar lá, Ministério Ricardo Ribeiro, você vai me ver. Não é difícil de me identificar. E você vai ver as últimas lives que estão ali. Tem mais de 1000 lives ali, com tudo que você pode imaginar de sobrenatural. Tudo. E você pode assistir, né? Essas lives que eu fiz com muitos apóstolos do Brasil, do mundo, profetas, está tudo lá. E vamos começar. Amém, gente? Anjos de libertação. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque é o carro, na verdade foi, né? Foi o carro-chefe do meu ministério por muitos anos. Durante muitos anos eu era conhecido como o cara da libertação, né? No Google, as pessoas me procuravam. Eu era o cara da batalha espiritual, o cara da libertação. Hoje meu ministério se ramificou em outras vertentes. Mas é um assunto que eu gosto muito de falar e que de fato eu tenho muitas experiências com anjos no Ministério de Libertação, experiências inacreditáveis. São 20 anos de ministério, né? É um assunto melindroso porque é uma linha muito tênue, gente, entre trabalhar com os anjos e abrir mão do nome de Jesus na libertação. Então, você precisa entender que no ministério de anjos, na área de libertação, eles são sócios do nome de Jesus. Então, quando você vai trabalhando, falando do nome de Jesus, né, que eu prefiro falar Yeshua, que é o nome correto, conforme você vai trabalhando o nome de Jesus na libertação, esses anjos vão se movimentando. Eles não podem substituir o nome de Jesus. Eu já vi gente que já não usa mais o nome de Jesus na libertação. Só, anjo, faça isso, anjo, faça aquilo, anjo. Aí, gente, aí trocou. Né? Porque Jesus é o libertador. Ele fala que nós faremos essas proezas no seu nome. Tá bom? Então, quais são as funções? Vai ser bem assim, específica essa live. Quais são as funções que o anjo pode operar no Ministério de Libertação, gente? Deixa eu só dar aqui um adendo para você. Tem tão pouca gente online hoje, meu Deus do céu. Você convidou? Convida aí 15 pessoas cada um, por favor. Isso não é normal não, gente. Tem muito... Pô,
importante. Eu vou começar a liberar códigos aqui para vocês. Então o povo tem que estar presente. Me ajudem, por favor. Clica no aviãozinho aí, marca 10 pessoas, 15 pessoas, 20. Como é que eu sei que você está marcando? Quando eu vejo o número das pessoas ali. Ó, agora mesmo, estou vendo que entrou aqui um, entrou outro. Mas 10 minutos de live com essa quantidade de pessoas. Tem demônio na área aí. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Não sei. Seja o que Deus quiser. Então, o que eu ia falar que é importante? Só um ensino aqui na questão de batalha espiritual. Não confunda batalha espiritual com libertação. Batalha espiritual, ela vai muito além de libertação. Então, quando nós falamos de demônios estelares, tronos, guerras nos ares, batalha espiritual ela vai muito além. Libertação é quando nós falamos da batalha espiritual em relação a tirar o demônio de uma pessoa. Já que eu estou falando isso, não é aula de batalha espiritual hoje, mas eu já vou dar mais uma dica. Libertação não é tirar demônio de ninguém. Isso não é libertação. Mesmo que eu tire todos os demônios de uma pessoa, mesmo que eu tire todos os pecados e iniquidades dessa pessoa, essa pessoa não estará liberta. Porque o que liberta não é o que sai, o que liberta é o que entra. É Jesus. A libertação acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Não pense que libertação é fazer o que a Igreja Universal faz, ficar tirando o demônio da pessoa para ela voltar na semana seguinte com 7 vezes mais, para o show ficar mais legal, né? Um monte de igreja faz isso. Não liberta. O que liberta não é o que sai. O que liberta é quem entra. Né? Libertação, gente, não tem a ver com demônio. Libertação não tem a ver com demônio. Libertação tem a ver com Jesus. O libertador. Agora sim vamos falar um pouquinho dos anjos, né? Então os anjos, sempre que há um processo de libertação, nessa questão de tirar demônio, porque tem mais para falar aqui, gente. Eu até me embolo, porque é tanta coisa que eu poderia falar aqui nesse tema de hoje. Libertação não é só a hora de tirar o demônio. Às vezes, na hora que você está ensinando a palavra para o novo convertido, você está libertando ele. Né? Na hora que você está fazendo uma cura interior, você está libertando ele. Na hora que você está fazendo uma intercessão, uma limpeza espiritual, a libertação em si, eu já falei que batalha espiritual está aqui nesse nível. Libertação está aqui. E libertação em si, ela se ramifica em um monte de coisa. Então, o assunto de hoje é aquela libertação tradicional que tem na mente do crente, que é tirar demônio da pessoa. Esse é o assunto de hoje. Né? Então, talvez o nome da live devesse ser anjos que ajudam a tirar demônio. Acho que seria legal assim, né? Mais específico. Mas vamos chamar de anjos de libertação. Então, quais são as coisas que esses anjos podem fazer? 99% das que eu vou falar aqui são experiências pessoais. Então, a primeira, proteger o endemoniado. Proteger o endemoniado. O anjo de libertação pode ajudar a proteger o endemoniado. Gente, porque o endemoniado não é demônio, não. Você vê aquela pessoa endemoniada lá, eu sou Satanás. Você fica com a raiva dela, né? Ó, Satanás, sabe que vontade que eu tenho de te dar uma mão, sabe? Não, aquilo ali é o pai de alguém. Aquilo ali, gente, é uma pessoa. Quando o demônio sair, vai ser uma pessoa maravilhosa aí na tua igreja, um obreiro. Né? Você vai descobrir que é um empresário
abençoado. Só que o demônio, ele vai querer machucar essa pessoa na hora do endemoniamento. Então, quantas vezes, gente, quantas vezes no meu início de carreira ministerial, na hora do endemoniamento, o diabo jogava a pessoa para cá, jogava para lá. A pessoa caía no chão com a cabeça na quina de uma mesa. A Bíblia diz que existia um demônio que jogava o jovem na água e no fogo. Então o demônio faz isso até hoje. Joga no caco de vidro, joga numa... Gente, se eu for fazer uma libertação aqui na minha sala, vai dar problema se eu não tiver ajuda de anjo. Porque dá uma olhada nisso aqui, ó. Já mostrei para vocês ali, ó. Minha paredezinha ali, ó. Olha só, olha a mesinha ali embaixo. Se o bicho pega um negócio desse, se o bicho pega uma espada dessa na hora da libertação, ele corta o endemoniado. Ou até mesmo o libertador. Eu já vi libertador tomar soco na cara, gente. Sai em nome de Jesus, diabo, não sai não. Tem! Soco na cara. Por falta de... É falta de unção? Não. É falta de autoridade? Não. É falta de Jesus? Não. É falta de experiência na prática de libertação. Então, caramba, gente, eu tenho quase 20 assuntos para falar, mas cada um toma tempo, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver o que vai dar hoje. E eu estou bem espontâneo, né? Quando eu era novo convertido, eu e mais 3 jovens, novos convertidos também, na Batista, nós éramos batistas. Mas nós éramos batistas que descobrimos que podia expulsar demônio. Então juntava eu e os outros 3 rapazes, que são pastores hoje também, e saíamos de noite na rua para poder expulsar demônio de mendigo, de prostituta, que hoje eu descobri que não é assim que se faz, mas naquela época nós íamos expulsar demônio de mendigo, de prostituta. E um dia, na hora que um pastor amigo meu, que não era pastor, né, jovem, ele estava expulsando o demônio de uma mulher, uma senhora. O demônio pegou aquela mulher e fez aquela mulher sair correndo até o meio da rua. Estava vendo um ônibus correndo. Mulher endemoniada. O diabo jogou ela para se jogar na frente do ônibus. E esse meu amigo, ele disse assim: em nome de Jesus, anjo, traz ela. E ela voltou assim de costas, gente. Igual eu estivesse voltando no filme, né? Ela voltou de costas. Então, o anjo foi lá. Da mesma maneira que o demônio pode perturbar a vida da pessoa, o anjo pode tocar na vida da pessoa. Trouxe ela para a calçada. Os demônios podem conter. Aliás, os anjos podem conter os demônios de criarem esse tipo de acidente. Porque na hora da manifestação, o diabo tem uma chance muito grande de matar uma pessoa. E mata, já vi. Eu já vi gente morrer, gente. Eu fazendo libertação, já vi gente morrer. Pela graça do bom Deus, o espírito de ressurreição trouxe essa pessoa de volta. Por quê? Porque tem demônio que mata. Da linha de Exu do cemitério, Exu caveira, Exu isso, aquilo. Mata a pessoa. Você vai ver a pessoa morta, não tem pulso, não respira, está toda torta no chão. Então, se não for a graça de Deus, a pessoa fica lá. E para evitar isso, você pode usar o ministério de anjos. É muito abrangente esse trabalho. Por exemplo, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu falo para um demônio assim, preste atenção nisso. Quando eu falo para um demônio assim, cala a boca, mão para trás. Gente, sempre que manifestar um demônio, você tem que fazer isso. Isso é lei. Cala a boca, mão para trás. O demônio calou a boca, botou a mão para trás. Olha para mim, ele vai fazer assim. Você deu uma ordem e ele está obedecendo. Só tem um problema. Não é uma possessão simples como de um demônio só. Tem 6.000 demônios ali. Tem uma legião de demônios. Então o demônio que você deu uma ordem, ele te obedece. Mas e os outros 5.999?
Então você falou para um, cala a boca, bota a mão para trás, mas esse aqui sai, dá lugar para outro. Esse outro não tem nenhuma ordem para ele calar a boca nem para botar a mão para trás. Aí ele pega a mãozinha dele e lapa a mão na tua cara. Pé! E você pensa, meu Deus, se eu mandei calar a boca, por que ele me bateu? Porque não foi ele, foi outro. Então o que fazer, apóstolo Ricardo? É muito simples, é assim que eu faço, né? É a única classe que eu falo mais com os anjos, porque não dá muito tempo de ficar orando, Senhor, manda um anjo fazer isso. Então eu falo direto nessa classe de libertação. Então é assim que eu faço. Ó. Cala a boca, mão para trás, agora! Olha para mim! Anjo de Deus, proíbe ele de sair do corpo agora. Prende ele aí. É assim, prende ele. Então esse demônio vai ficar preso. Para quê? Para que eu possa pensar, criar meu planejamento de oração, de guerra, conversar com alguém que é da família, avaliar o caso. Enquanto eu não falar para o anjo, deixa sair, o bicho não vai sair. Ele fica ali, obedecendo. Estou lembrando de algo aqui. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Vou falar agora o que é. Uma coisa que eu faço muito também, quando eu chego para ministrar em algumas igrejas, que Deus me diz assim, tem muito demônio nessa igreja, tem muito crente com demônio, até o pastor está com demônio, tem pecado, tem muita coisa, o Espírito Santo me fala. Quando eu subo no altar, eu já subo, agradeço a Deus, faço aquela minha oração, abro a Bíblia, está todo mundo pensando que está tudo normal. De imediato eu digo assim, anjo de Deus, tranca a porta da igreja, ninguém sai, nenhum demônio sai. Tranca a porta da igreja, nenhum demônio sai, vai ficar preso aqui. Sabe o que acontece? Começa a manifestar demônio em tudo que é gente. Porque o demônio fica agoniado, porque ele sente a presença de Deus, a unção, a autoridade que a gente carrega, mas ele não pode correr lá para fora, ele não pode se esconder. Então começa a pipocar demônio. Agora, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Hoje em dia eu até evito fazer isso, porque eu não tenho a classe que a irmã Neuza Itioca tem, de poder dizer para uma igreja, eu viajo com 10 pessoas. Eu, quando falo que viajo sozinho, as pessoas ainda querem dividir a passagem. Pastor, você não quer pagar metade da passagem não, para vir aqui na igreja? Porque o ideal é que eu tivesse uma equipe. Porque quando pipoca demônio, gente, quantas vezes ficou eu com a minha esposa sozinho, tirando o demônio da equipe de louvor, tirando o demônio do pastor, tirando o demônio daqui. E o anjo fechando a porta lá para mim. E não posso esquecer depois de mandar abrir a porta, porque se eu ficar aqui, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Eu pego aquele ali atrás aqui, em nome de Jesus, sai! Os demônios estão presos no lugar. Aí, gente, aí é um inferno na terra. Então, nesse caso, quando eu vejo que os demônios começam a obedecer a autoridade, a voz de comando, eu digo, anjo do Senhor, abre a porta. Vão fugindo. Esse é um anjo de portaria, de porta. Igual o querubim que ficou lá no Éden. Só que trabalham na área de libertação. Está fazendo sentido, gente? Outra coisa muito legal que os anjos fazem na libertação, eles usam fogo e espada. O objetivo é quase o mesmo: impor autoridade e provocar demônios. Fogo e espada. Então, por exemplo, gente, tem uma classe de demônio que é um saco esse demônio, desmaia. Desmaia, você fica lá querendo dar ordem para o demônio, mas não consegue, não ouve nada, ele tampa os ouvidos. E é ruim demais que cai no chão, você não pode abaixar, porque uma vez eu abaixei para poder expulsar demônio, eu usava gravata naquela época eu era crente, né? Eu usava gravata, o demônio pegou minha gravata, puxou com força, quase me matou. Eu tive que arrancar a gravata com a tesoura. Então, a pessoa está desmaiada lá. E eu quero acordar aquele endemoniado. O que eu posso dizer?
Anjo do Senhor, queima esse demônio aí agora. Queima ele aí agora. Gente, começa. Queima mais, vai queimando. Então o anjo de Deus taca fogo. Toca com a tua espada nesse demônio aí agora. Quando o anjo puxa a espada, gente, o nível de autoridade é muito elevado. Eu nem mexo muito com isso, eu mexo só com fogo. Raramente eu peço para puxar a espada. Porque quando puxa a espada, corta para tudo que é lado, gente. Tem gente que pensa que é santo e cai demoniado. Mas o fogo ajuda muito, né? A espada eu já usei várias vezes com pombagira, que é um demôniozinho de... Pombagira é um demônio de terceira categoria, quinta categoria. Mas é chato, é um demônio chato, chechelento, que manifesta, né? Aí fica seduzindo. Você fala, para de rir. Aí o bicho fica debochado. É ruim de trabalhar com esse demônio. Aí você fala, anjo, puxa a espada agora, toca nesse demônio aí. Acabou o problema. Entenderam, gente? Agora, na experiência, vocês vão trabalhando, vão experimentando, vão apanhar um monte, vão... Você não vai sair de uma aula dessa, agora eu sou o super libertador. Sempre tem novidade, gente. Sempre tem novidade. Muitas vezes você vai quebrar a cara, mas vai estar sempre aprendendo. E com muita humildade. Você pode mandar o anjo dar uma surra no demônio. Dá uma surra. Antes de mandar o anjo dar uma surra, você tem que prender ele na pessoa, né? Porque senão o demônio corre. É aquilo que eu falei no início. Em nome de Jesus, mão para trás. Cala a boca. Anjo, prende ele aí. Prendeu. Agora dá uma surra nele aí. Dá uma surra. Bate muito no demônio. Para que serve a surra, gente? O que vocês acham? Responde para mim aí. Para que serve a surra? O demônio está preso na pessoa. Eu botei um anjo para não deixar sair. E eu mandei outro anjo dar uma surra. E bate mesmo. Bate mais do que Mike Tyson. Bate mais do que Steve Seagal. Submissão, não. Não precisa de submissão para apanhar, para submeter. O que mais? Para que vocês acham que é a surra? Mostrar autoridade não precisa. O anjo só de chegar ele já mostra autoridade. Para ele ver quem manda, ele já sabe quem manda, minha irmã. Vocês estão vacilando aí. Tem que comprar meu curso de libertação, gente. Aí vocês vão aprender a fazer libertação. 40 aulas. Acabei de fazer um marketing legal aqui. Vou logo dizer o preço. R$400. Mas é o curso. Vou dizer para que a surra. Porque vocês estão muito superficiais na resposta. Né? A surra, o demônio está preso. Você dá uma surra nele, manda o anjo dar uma surra. Aí você fala para o outro anjo, solta ele agora. Na hora que você falar solta, esse demônio vai começar a correr, meu irmão. Ele vai passar pela África, vai passar pela Austrália, vai passar pelas outras constelações do planeta, do universo, e não vai parar de correr mais. E nunca mais ele vai querer tomar uma surra dessa. A surra, ela faz o demônio não querer voltar, porque ele gosta de voltar. Jesus falou que ele gosta de voltar. Jesus falou que quando ele sai, ele olha de novo, vê a casa vazia, ele volta com 7 mais fortes. Mas depois da surra, ele volta não, irmão. Então pode usar. Agora, a surra de anjo, pega essa aqui, que isso aqui é mais profundo agora. A surra de anjo, ela tem um propósito, não com demônio, mas com satanista. Satanista. Porque o satanista ele tem a especialização de fazer a viagem astral.
que é sair do corpo em espírito. Então ele age como se ele fosse um demônio, ele é um espírito sem corpo, perturbando. E muitas vezes ele incorpora em pessoas. Chama-se possessão por espírito humano e não por demônio. Possessão por satanista. É horrível. Você fica mandando sair em nome de Jesus, ele não sai, porque ele não tem obrigação nenhuma de obedecer o nome de Jesus. Só o demônio tem que obedecer o nome de Jesus. Se eu falar para vocês aí, sai da live em nome de Jesus, você vai sair se quiser. Você tem livre-arbítrio. Então, satanista é a mesma coisa. Então, você fica a noite toda, a madrugada inteira tentando tirar em nome de Jesus, não sai. Ou é legião, ou é satanista. Por que legião? Porque são 6.000 demônios trocando de lugar, você não percebe? Sai em nome de Jesus. Sai um, entrou outro, parece que não saiu nenhum. Mas quando é satanista, você desconfia que é satanista, é a mesma coisa. Senhor, manda um anjo aqui agora, ou vai direto, né? Anjo de Deus, prende esse espírito nesse corpo aí agora. Porque é o espírito do satanista. Se você estiver confundindo, se for de demônio, é espírito também. Prende esse espírito nesse corpo agora. Prendeu. Anjo de Deus, dá uma surra nesse espírito que está aí dentro. Querido, se for satanista, vai chorar igual criança. Vai pedir socorro, vai ajoelhar, vai beijar a tua mão. Vai manifestar características humanizadas. Né? Por favor, me ajuda, não quero mais, me tira daqui. Você vai ver que é uma pessoa. Aí você bate até não aguentar mais, manda o anjo bater até não aguentar mais. E depois solta. Manda soltar. Ele vai voltar para o corpo dele, querido. Ele vai procurar outra pessoa para perturbar. E outra coisa, vai ficar com o corpo dolorido, o corpo físico sente lá do outro lado, onde ele deixou o corpo. Vai ficar com o corpo dolorido por meses. Afinal, ele apanhou do anjo, né? Deu para entender essa questão do satanista aí? Então dá para mandar o anjo dar uma surra nos demônios? Dá para mandar o anjo dar uma surra no satanista. Tudo isso eu fui aprendendo com 20 anos de ministério. Tem gente aí que sabe muito mais do que eu, que experimentou outras coisas no Ministério de Libertação. Agora, alguns sabem muito mais, mas ensinam da maneira errada. Ensinam da maneira errada. Aí entra idolatria, heresia, falta de compromisso com a palavra. Mas tem muita gente boa, assim. Você pode também usar o anjo para acompanhar o demônio na busca de pontos de apoio. Acompanhar o demônio na busca de pontos de apoio. O que é um ponto de apoio? Você está expulsando o demônio e não sai. Você está expulsando e não sai, ele resiste, ele não sai. Geralmente ele diz assim, ele é meu, ela é minha. Ela é minha. Quando o demônio começa a dizer ela é minha, ele é meu, é porque ele tem um contrato. O que é um contrato? Ele tem um documento de um contrato que foi feito, gente. Igual aqui na Terra. Só que esse contrato foi feito através de um pacto. E esse pacto, muitas vezes, tem um objeto na casa da pessoa que representa esse pacto. Né? Um objeto. Às vezes é um cinzeiro. É o pacto do cigarro. É uma garrafa de cachaça, uma revista pornográfica. São pactos. E às vezes, por conta daquilo ali, o demônio não vai sair. Mas você está libertando aqui, você não sabe. E aí você vai dizer assim, anjo de Deus, leva esse demônio onde tem um ponto de apoio, impedindo que essa pessoa seja liberta. Às vezes o endemoniado cai no chão, desmaia. Às vezes ele fica parado ali, mas no mundo espiritual, o anjo foi lá junto com o demônio. E voltou. Não trouxe nada. Não tem como, é espírito. Só uma informação. Aí o anjo revela na mente do libertador. Olha, tem um objeto tal, tal, tal e tal. No quarto, na gaveta tal. Ou o próprio endemoniado vai dizer...
Dei um objeto tal, tal e tal, tal. Às vezes, você está fazendo uma libertação perto da casa do cidadão. Então você vai querer mandar o cidadão ir lá na casa dele pegar esse objeto. Mas você vai mandar ele sozinho? Claro que não. Você vai mandar um anjo junto. Anjo de Deus, leva ele lá, em corpo, uma pessoa junto. Leva lá, traz esse objeto aqui. E vai, o demônio vai trazer o negócio para você quebrar, para você descartar. Tá? Claro que essa parte aqui que eu falei, de ir buscar o ponto de apoio, valeria uma aula de, sei lá, 4 horas. Tem muito conteúdo aqui. Eu estou só dando... Gente, eu não estou dando aula de libertação aqui. Eu não estou treinando. Quem quer aprender libertação, compra o curso. O meu curso, modéstia à parte, é muito bom. Eu estou mostrando para vocês aqui as utilidades do anjo de libertação. Então ele pode também identificar coisas ocultas que estão ali naquele lugar na hora da libertação. Uma vez eu estava fazendo uma libertação e nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia, nada acontecia. Aí um momento eu falei assim: anjo de Deus, tem alguma coisa escondida com esse rapaz? O rapaz entortou para o chão assim, como se tivessem colocado um peso, uma bigorna no bolso dele. Ele entortou assim para baixo, como se o bolso tivesse sido puxado para o chão. Aí eu meti a mão no bolso dele para ver o que tinha. Estava pesado ali. Engraçado, estava pesado. Mas sabe o que tinha, gente? Vou mostrar para vocês o que tinha. Um papelzinho assim, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, ó? Representa? Um papelotezinho de cocaína. Eu nunca ia ver, estava no fundo do bolso do rapaz. E o anjo meteu a mão lá e empurrou para baixo. Agora, eu quando era novo convertido, tive uma experiência, essa daqui, cara, foi de tirar o chapéu. Foi ali que eu aprendi a fazer libertação pelo telefone. Hoje não é nem por telefone, né? A gente faz por videoconferência. Esse mês eu fiz uma videoconferência com o demônio lá do sul do Brasil. Mas, muitos anos atrás, gente, 1995, 96, estava tendo um culto jovem, a juventude estava toda reunida, eu também estava lá. Por incrível que pareça, eu já fui jovem, né? Aí, manifestou o demônio num rapaz, Saulo. Nunca mais esqueci o nome do rapaz, Saulo. Ninguém conseguia tirar o nome do rapaz, o demônio do rapaz. Ligaram para um tal do irmão Elias. Nós éramos tudo batista, mas a gente conhecia os vasos, né? O irmão Elias vivia no monte. Ele era conhecido na cidade porque tinha autoridade com o demônio. Gente, era meia-noite e pouco, ligaram para o Elias. Irmão Elias, tem um rapaz endemoniado aqui, ninguém consegue tirar o demônio. O Elias falou assim: bota na linha aí para falar com ele. O rapaz possuído. O Elias falou algumas coisas, o demônio não reagiu. O Elias falou assim: anjo de Deus, mostra onde está o apoio. Na mesma hora, o rapaz endemoniado meteu a mão numa corrente de ouro que tinha aqui com uma cruz. Uma cruz, hein? Ah, a cruz é do diabo, então. Não, só estou dizendo que aquele objeto era consagrado. Aquele objeto era consagrado. Meteu a mão aqui, arrancou. Aí quando arrancou, nós falamos sobre Elias. Ele arrancou um cordão da cruz. Aí o Elias falou: então termina aí que agora vai sair. E não foi diferente. Nós fizemos a oração simples. O demônio saiu. Depois o rapaz liberto falou que era um cordão que ele ganhou de uma ex-namorada, que era apaixonada por ele. E como nós íamos descobrir uma coisa dessa, gente? Claro, o Espírito Santo podia revelar, mas os anjos de libertação trabalham para esse ministério de suporte na libertação, né? Uma outra coisa que eu uso muito, gente, é normal para mim isso, porque eu me cansei desse negócio do diabo manifestar e jogar a pessoa no chão. Aí 7 obreiros tem que levantar a pessoa, aí fica segurando a pessoa, e aquilo, aí o apóstolo Ricardo vem orar, e 7 pessoas, mais 8 pessoas gritando, sai em nome de Jesus, uma babúrdia, gente, 10 pessoas gritando, sai em nome de Jesus, mais 5 segurando,
Não dá para fazer libertação assim. Não dá. Então, quando eu descobri isso, eu não quero mais outra vida. Quando o demônio cai no chão, já, um monte de gente tenta pegar ele para levantar a pessoa. Eu falo, dá licença, gente, deixa a pessoa aí, dá licença, sai todo mundo aí, por favor. Qual é o nome dessa pessoa aí? Joãozinho. Anjo de Deus, levanta o Joãozinho aí. Eu quero 2 anjos levantando o Joãozinho. Na mesma hora o Joãozinho levanta assim. Anjo de Deus, fica segurando ele aí até terminar a libertação. Você vê a camisa do Joãozinho assim, ó, como se tivesse a mãozinha segurando ele assim. Aí eu vou, em nome de Jesus, sai. Eu não encosto no endemoniado, raramente. É de longe assim, sai. E você vê o pessoal, sai. Mas não cai. Salvo as exceções. Eu falei que sempre tem uma guerrinha ou outra que é novidade para nós. Final de semana mesmo, eu estava pregando num retiro em outro estado, manifestou um demônio, o pessoal estava segurando, eu falei, solta ele, traz ele aqui, anjo. Trouxe, falei, vou contar de 1 a 3, vou soprar e você vai ser liberto. 1, 2, 3, caiu. Eu liberto, não totalmente, que ali tem um trabalho longo para fazer. E às vezes o conferencista não dá conta de fazer um trabalho de 3 meses, 4 meses, de 1 ano, num dia. Mas é isso aí. Então, quando você vê que você mandou o demônio... Gente, tem que sempre mandar o demônio calar a boca e botar a mão para trás. Antes de fazer qualquer coisa. Antes até de respirar. Manifestou o demônio, corre, cala a boca, mão para trás. Isso é lei. Por quê? Se você não fala a mão para trás, ele vai te machucar ou vai machucar a pessoa. Se você não fala cala a boca, ele vai te envergonhar. Ele vai contar teu pior pecado. Você vai me dizer que não tem pecado? Ele vai te neutralizar. Então, cala a boca, perde a força. Só que às vezes você fica, cala a boca, perde a força. Mão para trás. E ele não bota a mão para trás. Aí você já sabe, né? Anjo de Deus, algema ele aí, mão para trás. Trava a boca dele aí, não vai falar. Trava a boca, anjo. Muito importante que o endemoniado te olhe para ele ver o fogo no teu olho. Então ele fica fugindo de olhar. Você fala assim, olha para mim. Não, olha para mim não. Anjo de Deus, faz ele olhar para mim. É olhar. Né? Você pode fazer isso. Mandar o endemoniado colar na parede. Na parede. Anjo, cola ele na parede ali. Quero fazer a libertação daqui a pouco. Deixa ele agarrado ali preso. O anjo segura ele lá. E etc. O que você não pode, gente, é transformar o ministério de anjo no carro-chefe do seu ministério. Que é o que a maioria de vocês fazem. Que é fascinante, né? Ai, o ministério de anjo é muito bom. Geralmente, não estou acusando ninguém, mas geralmente quem é muito fascinado com o ministério de anjo não tem experiência nenhuma com o Espírito Santo. Com Deus, com a palavra. Porque quando você tem muita experiência com a palavra, com o Espírito Santo, com Deus, anjo se torna algo mais tranquilo na tua vida. Não se torna tão fascinante. Tem muita gente substituindo o anjo por Deus. Então tem que ter cuidado com isso. Não fique tentando se... Aqui eu esqueci a palavra que fala, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente brinca, se aparecer. Não fique tentando se aparecer, se mostrar, por causa do ministério de anjo, porque da mesma maneira que você sobe, você desce. Quanto mais poder você recebe, mais humildade você precisa ter. Quanto mais unção você recebe, mais humildade. Por exemplo, eu não conto testemunho toda hora. Eu estou contando aqui porque eu estou dando uma aula para vocês. Tem gente que todo dia, poxa, eu quero contar um testemunho. Eu tive um sonho com um anjo. Você que teve um sonho, minha irmã. Você que teve um sonho, meu irmão. Todo dia tem sonho. Vem para a realidade um pouquinho. Sai do sonho. Vamos, entendeu? O evangelho é muito mais do que anjo, gente. Tem muita coisa aqui, ó. O evangelho é muito mais do que anjo. Então, tudo que eu estou ensinando para vocês é profundo demais, é real demais, mas é apenas uma gota do que Deus tem para a tua vida. Amém? Só uma palavra de exortação aqui para que vocês não me compreendam mal e não pensem que eu sou aquilo que eu não sou. Glória a Deus. Porque até eu sinto que muitos de vocês são meus discípulos. Indiretamente.
porque não me procuraram para criar um vínculo. Ou diretamente, tem discípulos diretos meus aqui, seguidores, né? Alguns estão só debaixo de cobertura, outros são liderados, outros são discipulados, outros são apenas seguidores, mas você não está aqui à toa. Então, eu me sinto na liberdade, na autoridade para poder falar uma palavra de exortação para vocês, em nome de Jesus, com muito amor. Bom, deixa eu ver aqui o que eu vou ensinar para vocês amanhã. Amanhã é sexta, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho meu WhatsApp web aberto. Só um pouquinho. O que vocês querem aprender amanhã, hein? Meu WhatsApp está no link da bio, tá? Meu WhatsApp está no link da bio. No YouTube está aqui, no Instagram está aqui. Link da bio. Deixa eu ver aqui. O que eu posso falar para vocês amanhã? Amanhã eu vou falar sobre anjos ministeriais. Tá? Já vou explicar o que é aqui resumido para você saber. Amanhã eu vou falar sobre anjos ministeriais. O de cura eu já falei, tem 2 dias que eu falei, está lá no YouTube. Anjos ministeriais. Qual a diferença do anjo de libertação para o anjo ministerial? O anjo ministerial vai te ajudar, seja qual for o teu ministério. Então, ele vai trabalhar no ministério de louvor, ele vai trabalhar no ministério de pastor, do apóstolo, ele vai trabalhar... O teu ministério é da cozinha, tem anjo lá também. Teu ministério é profissional, seu ministério é uma empresa, tem anjo lá também. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho disso, de uma maneira um pouquinho mais rápida, para que você curta a sua sexta-feira, que eu sei que você gosta, tá, gente? E semana que vem nós vamos continuando, tem bastante coisa para falar. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor escolha corações quebrantados, puros, sinceros, comprometidos, e leve a viver experiências verdadeiras, legítimas com anjos. Senhor, quebra toda a corrente de ilegitimidade, de pessoas que forçam a barra para dizer que viram anjos, de pessoas que forçam a barra para dizer que sentiram anjos, de pessoas que forçam a barra para dizer que viram coisas que anjo deixa aqui, deixa ali. Dá-nos um ministério tradicional, um ministério verdadeiro, aquilo que a história tem trazido, Pai, como prova, veracidade, porque nós somos uma igreja verdadeira. Queremos ser uma igreja verdadeira. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.